Quero dizer que não poderia ser outra pessoa, certo? Se não fosse você. Aqui é uma alegria. Marco, que já me pastoreou meu coração, junto com Monique. Cadê Monique? Obrigada, Marco. Fique à vontade, fale para as meninas. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom, moças bonitas? Rapazes não tão bonitos assim ali atrás também. Gente, estou muito feliz aqui por estar junto com vocês, por falar um pouco, né? E sobre esse assunto que foi proposto, né? Da gente pensar um pouco em não ser sobre nós, porque não é mesmo sobre nós, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem de 2 Timóteo muito, mas muito importante. É o finalzinho de 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de quem somos, da nossa pequenez, diante do gigantismo do Teu Evangelho, Senhor, da beleza, da majestade incandescente da Tua Palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e por Tua misericórdia, por meio dela, alcança os nossos corações e a nossa mente com a Tua Palavra, Pai. Alcança-nos de maneira decisiva, definitiva, Senhor. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser a imagem do Teu Filho, nós queremos, Senhor, ser o que o Senhor quer, ser o que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, amém. Minhas irmãs, nós estamos aqui diante de um texto que nós vamos ler agora. Final da vida de Paulo, nos últimos momentos. Na verdade, essa daqui, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a sua última carta escrita, né? De todas as cartas que Paulo tem aqui, vocês sabem que ele tem muitas cartas, a maior parte do Novo Testamento é escrito por Paulo, né? Então, de todas as cartas de Paulo, essa daqui é a última. Quando Paulo escreve essa carta, ele já é um preso, né? Um preso que está ali encarcerado por questões políticas, por questões religiosas. Ele é um preso em Roma. Provavelmente ele está numa cela no subsolo ali, né, na masmorra. É uma cela provavelmente toda de pedra, que não tem contato nem acesso à luz do sol. Então ele está num frio muito grande. Provavelmente ele está com várias doenças em decorrência do seu isolamento, da ausência do sol e da ausência também e da presença também da umidade daquele lugar. Então muito provavelmente Paulo está aqui velhinho, já bem acabado mesmo, fisicamente falando, no finalzinho da estrada mesmo. Ele está tossindo, ele está provavelmente com tuberculose, com pneumonia, tudo isso que se desenvolve em ambientes úmidos e no escuro, assim, lá na masmorra, como esse ambiente que Paulo está aqui escrevendo à luz de velas, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Essa carta é uma carta muito importante. A distância histórica que nós temos dela nos impede de lê-la com a devida reverência, né? E com o sentimento adequado, porque o sentimento adequado para ler essa carta deveria ser aquele sentimento de despedida mesmo. Aquela despedida doída, né? E despedir-se, meus irmãos, é uma das piores coisas que o pecado trouxe para o mundo, né? Porque vocês sabem muito bem, né? Vocês acabaram de, teoricamente, se despedir, né? De uma colega amada, de uma pessoa querida que estava aqui o ano passado. A gente sofreu essa perda. Eu também já tive as minhas despedidas ao longo da minha vida. Cada um de vocês já teve que dizer adeus tantas vezes, né? E dizer adeus, dizer tchau, meus irmãos, é algo que existe no nosso meio por conta do pecado. É por causa do pecado que nós temos que dizer tchau, que nós temos que dizer adeus. Por isso que dói tanto, porque tudo que vem em decorrência do pecado dói muito. No paraíso, quando nós estivermos com o Senhor, nós nunca mais teremos que dizer adeus a ninguém e nem a nada, nada, absolutamente nada.
E a distância histórica dessa carta nos priva de experimentar esse sentimento de adeus que Paulo está tendo aqui. Mas quando Timóteo leu essa carta, quando aqueles irmãos em volta de Timóteo leram essa carta, eles leram com lágrimas nos olhos. Foi difícil ler essa carta, porque Paulo está falando nessa carta coisas duríssimas, como a minha carreira já está completada, estou sendo derramado como oferta de libação, né? E isso significava dizer, estou morrendo, estou indo embora desse mundo, né? O meu tempo aqui está se encerrando, e essa carta foi escrita com a intenção de despertar Timóteo ao Evangelho. Essa carta foi escrita com a intenção de animar Timóteo para realizar, para dar continuidade à obra do ministério que Paulo vinha executando. Essa carta foi escrita por essa razão, né? Então, como é que Paulo estava no final da sua vida? Quais são as circunstâncias que o rodeavam? É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ler os últimos versículos de Paulo. Os últimos da história de Paulo. O que estava circundando Paulo naquele momento? Como é que essas questões em volta de Paulo no seu último momento interferiam, né, a vida de Timóteo? E como é que essas questões também podem interferir na nossa própria vida? Vamos olhar para o texto? Capítulo 4, a partir do verso 9. O que Paulo vai dizer a Timóteo? São as últimas exortações de Paulo a Timóteo. Ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Paulo tinha pressa para que Timóteo fosse até ele. E aí ele vai dizer algumas razões pelas quais Timóteo precisa apressar vir ter com ele. Demas, no verso 10, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas me abandonou. Essa é a primeira razão que Paulo dá a Timóteo, para que Timóteo compreenda a urgência de ir ter com ele. Quem era Demas? Demas, nós sabemos muito pouco sobre as razões últimas pelas quais Demas abandonou Paulo, né, e abandonou o Evangelho. Só sabemos o que está escrito nesse verso, e esse verso diz que Demas amando o presente século, abandonou a Paulo, abandonou o Evangelho. Demas aparece nas cartas de Paulo 3 vezes. A primeira vez que Demas aparece em uma das cartas, salvo engano, eu não lembro se é Colossenses ou é Filemon, é uma das duas. Ele aparece nas duas, eu não sei qual das duas ele seria cronologicamente a primeira. Mas a primeira vez que Demas aparece nas cartas de Paulo, Paulo o cita assim: fulano, cicrano e Demas, vírgula, meu cooperador, vírgula, os saúdam. Era uma saudação que Paulo estava dando aos irmãos. Primeira vez que Demas aparece nos escritos de Paulo é assim: Demas, meu cooperador. Numa segunda vez, Paulo cita Demas também, em uma de suas despedidas. E ele está escrevendo a carta, ele fala, não sei quem, fulano, Demas e cicrano o saúdam. Quando ele cita a segunda vez, Demas já não tem mais esse título de meu cooperador. E quando ele cita a terceira vez, é Demas, amando o presente século, abandonou-me. Vocês percebem o risco que nós temos? Por mais motivados que estejamos na obra de Deus, por mais envolvidos com o Evangelho que estejamos, percebe o risco que temos de ao longo do tempo sermos também contaminados pelo mesmo vírus que contaminou Demas e o fez perder o brilho no olhar diante do Evangelho, e o fez desejar e se inclinar e se entregar para a proposta, para as vaidades do mundo do presente século. Então, não é porque você está hoje aqui na confraria feminina, não é porque você hoje está aqui em cima como uma das líderes, como alguém que está trabalhando, envolvida, né, como uma Demas, minha cooperadora, não é porque hoje você tem o título de minha cooperadora ao lado do seu nome, que você não deve preocupar-se quanto à sua jornada na fé. Porque muitos outros, né, passaram pela mesma estrada de Demas e tiveram o mesmo fim de Demas. Meus irmãos, minhas irmãs, e agora só estamos aqui em minhas irmãs, o único irmão aqui sou eu, né? Porque os homens saíram, amando o presente século, foram assistir a final do jogo lá na salinha das crianças. Mas vocês, minhas irmãs, estão aqui, né, firmes. Quais são as chances de vocês, queridas?
Se Demas amou aquele mundo, sem Netflix, se Demas amou aquele mundo, sem redes sociais, sem ar-condicionado, sem Hollywood, se Demas amou aquele mundo tão opaco, quais são as nossas chances? Porque o mundo melhorou muito no que se refere ao seu apelo de lá para cá. Quais são as chances de vocês, mulheres, diante da gritante proposta que vem com o feminismo? Quais são as suas chances? Para todo lado que vocês olham, o feminismo está gritando. Quais são as suas chances? Timóteo não tinha outra alternativa. Paulo vai dizer nessa segunda carta a Timóteo, em um outro momento anterior, ele vai dizer: olha, prega, Timóteo, a palavra. Muitos estão abandonando, alguns vão ter coceira no ouvido, etc, etc. Mas chegou um momento que ele diz assim: mas você não, Timóteo, você não, quanto a você não. Muitos abandonam, muitos correm atrás, muitos se perdem na fé. Você não, Timóteo. Quanto a você, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo entendia que para Timóteo não havia outra opção. E Paulo também entendia que em Timóteo não havia força alguma que lhe pudesse valer, que lhe pudesse ser útil na luta contra as opções variadas que o assediavam sempre. E por isso Paulo diz: olha, Timóteo, você não retrocede não. E para não retroceder, Timóteo, não confia na tua força não. Não se fortifica nas suas obras de caridade não. Não se fortifica nas suas obras de bondade não. Não se fortifica nas suas obras religiosas não. Não se fortifica naquilo que você pode jejuar, nas suas orações, nas suas rezas, naquilo que você tem para fazer, para mostrar. Eu estou meio gripado, hein, gente? Eu vou tossir água. Obrigado. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que é graça? Graça é favor imerecido. Portanto, Timóteo não tinha chance alguma, a não ser que Deus o alcançasse com a sua graça. Portanto, vocês, moças, não têm chance alguma, a não ser que Deus a sustente. Vai ser muito difícil a caminhada de vocês, queridas. Muito difícil mesmo. Pergunte às mais velhas. Não foi fácil para nenhuma delas. Pergunte às mulheres piedosas que já se foram, inclusive, as mulheres que vocês têm como referência. Pergunte para elas se é fácil chegar até o fim. Eu tenho a impressão de que a maioria delas chegou até o fim, certas de que não tinham conseguido, com a sensação de que não tinham conseguido. Mas a história, hoje, quando nós olhamos, nós dizemos: elas conseguiram. Mas elas mesmas provavelmente não se denominavam como mulheres piedosas. Fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus, porque os homens estão uma vergonha. E isso por si só é um apelo para vocês se levantarem e irem contra o padrão de Deus. Mas fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém. Além disso, de Demas ter abandonado o evangelho e ter seguido para o mundo, nós vamos encontrar outras razões para que a vinda de Timóteo seja urgente, aconteça de forma urgente. Demas abandonou-me, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito não abandonaram Paulo por uma questão de amarem o mundo, não abandonaram o evangelho, abandonaram Paulo por uma questão de demanda, porque eles trabalhavam junto com Paulo, e a seara é grande demais, e poucos são os ceifeiros. Então Paulo, Tito e Crescente ali juntos em Roma, e a demanda exigindo em Tessalônica, a demanda exigindo em Éfeso, a demanda exigindo para todos os lados na Galácia. E os poucos que tinham, tiveram de se dividir. E meus irmãos, a demanda sempre vai ser maior do que o trabalho oferecido, do que os trabalhadores disponíveis. Sempre. Sabe por que sempre vai ser maior? Porque Jesus falou.
A seara é grande e poucos são ceifeiros. E o que Jesus fala, acontece, porque Ele manda no universo. O que Jesus fala, não dá para você desfalar. Foi Ele que estava com o Pai. Ele era o verbo, dizendo haja luz. Quando o Pai disse haja luz, o verbo de Deus era Cristo, fazendo haver luz. E quando Ele disse haja luz, o universo não tinha nem sombra de luz, não tinha nem notícia de luz, mas luz teve que haver. O universo teve que sair correndo doido para dar luz para Ele, porque o que Ele fala acontece, mesmo que seja do nada. Quando Ele falou para Lázaro sair para fora, todas as leis da ciência tiveram de ser contrariadas, porque o que Ele fala é e é para sempre. Um pregador muito famoso, uma referência muito grande para mim, para todos nós, acredito. Eu estava ouvindo ele pregar quando ele esteve aqui no Brasil, em São Paulo. Era o nome dele, que escreveu Pilares da Graça, Fundamentos da Graça. Steve Lawson, graças. Steve Lawson, quando esteve em São Paulo, ele pregando, ele falou assim: quando Jesus disse Lázaro, sai para fora, Jesus teve de dizer Lázaro. Porque se Ele dissesse só a frase sai para fora, a sua autoridade é tamanha que todas as catatumbas do universo se abririam. E neste momento da história, Ele disse: a seara é grande e poucos são ceifeiros. Ponto. Vai ser sempre assim. Quando você olhar para a sua família, você sempre vai achar que a obra é grande demais para você. Você sempre vai se achar pouca demanda, pouca quantidade de mão de obra para a demanda exigida da sua família. Você sempre vai achar que a obra que você tem diante de você é maior do que as suas capacidades. Sempre. O seu marido sempre vai ser mais difícil do que você estava preparada para enfrentar. Os seus filhos vão ser mais difíceis do que aquilo que você estava preparado para enfrentar. A sua vida, a sua história sempre vai ser maior. Não é possível que um dia você olhe para a obra, para a demanda que está dentro de você na sua família e diga assim: essa família veio para a pessoa certa, essa história veio para a pessoa certa, esse acontecimento veio para a pessoa certa. Eu estou preparado para isso, eu estou preparada para isso. Tudo que eu vivi me preparou para enfrentar isso aqui, ó. Eu estou pronta para encarar isso. Não, gente. Na verdade, sempre que nós nos encontramos com a surpresa das esquinas da nossa existência, quando nós dobramos e nos encontramos com as surpresas das esquinas da nossa existência, a primeira reação é: comigo não, eu não estou pronto para isso. Eu não tenho condições de enfrentar essa situação. A demanda é maior do que eu. Eu não tenho forças. Talvez fulana, que eu conheço, conseguisse tirar de letra isso. Talvez cicrana. Mas eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não tenho instrução bastante para esse assunto. Eu não tenho ferramenta o suficiente. Eu não tenho aquilo que é exigido, o básico que é exigido para se enfrentar essa situação. Mas, meus irmãos, o mesmo Jesus que disse a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, foi o Jesus que continuou dizendo: orai ao Senhor da seara, para que envie os seus trabalhadores. Se você se encontrar com uma demanda que é ok para você, que dá tudo certo, que você pode lidar tranquilamente, oração é algo que vai sair das suas prioridades. Deus é muito bom quando nos coloca em desafios maiores do que aqueles que estamos preparados para enfrentar, porque Ele deseja que a gente enfrente em oração, para que no final, ao concluir essa tarefa, a gente diga: eu não tinha condições e todo mundo sabe disso. Se cheguei até aqui, foi pela graça de Deus. Foi porque Ele me fortaleceu. Paulo disse: Deus, a demanda é grande demais, Deus. É melhor o Senhor tirar esse espinho da minha carne, porque eu não sou adequado para essa missão. E Deus falou assim: eu não vou tirar o espinho e nem vou mudar de você de missão. Orai, Paulo, porque a minha graça te basta. Moças, a demanda sempre vai ser maior do que vocês. Portanto, levantem-se e venham depressa ao Evangelho. Venham depressa. Não dá para ficar esperando, não.
saindo um pouco da realidade da sua família, do seu seio familiar, no qual estou aplicando diretamente esse texto, vamos para a nossa cidade, para o nosso contexto histórico, social. A demanda é maior do que a igreja é capaz de enfrentar, não é não, gente? Olha para o número de gente aí gritando todo tipo de filosofia contrária à ideia e os princípios e os valores bíblicos. Olha o número de gente. Olha o número de moças quebradas na rua. Olha o número de famílias destruídas. Olha o número de necessidade. Você realmente acha que Paulo sozinho vai conseguir com Crescente e com Tito? Você acha que seu pastor sozinho vai conseguir com a ajuda da equipe de missões da igreja? Vem depressa, porque os poucos que tem estão se virando e estão ficando sozinhos. E estão orando ao Senhor da Seara para que gente como você se levante. Mas se levante para ontem. Porque a obra é maior. E ele continua dizendo, só Lucas está comigo, no verso 11. Só Lucas está comigo. Sabe quem era Lucas? Vocês conhecem a história de Lucas, gente? Lucas foi quem escreveu o Evangelho de Lucas, que vocês devem conhecer, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu Lucas. E Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos. Lucas era um investigador, era alguém muito minucioso na sua investigação. Ele escrevia, ele registrava a história da igreja, né? Vocês vão me suportar nas minhas tosses, meus irmãos? Me suportem nas minhas tosses, tá bom? Vou tossir algumas vezes ainda. E Lucas começou a registrar a história de Jesus. Ele foi atrás, ele não tinha convivido com Jesus particularmente, mas ele foi atrás de quem havia convivido com Jesus e escreveu o Evangelho de Lucas na base da pesquisa. De tal modo que o Evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado sobre a vida de Jesus. Vocês sabiam disso? É, por exemplo, o único evangelho sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o único que fala alguma coisa sobre a infância de Jesus. Fala alguma coisa sobre o seu período de infância, né? 12 anos de idade, no caso, quando ele está no templo, que os seus pais o esquecem para trás, ele fica ali 3 dias esquecido no templo e tal. Então, ele é o único, em toda a sua pesquisa minuciosa, que coloca detalhes como esse. E para citar um exemplo, existem muitas outras coisas que somente Lucas fala, né? Fruto da sua pesquisa minuciosa. Lucas também, pesquisando minuciosamente, escreveu Atos dos Apóstolos. É por causa do trabalho de Lucas em pegar uma pena e um papiro e escrever, e perguntar, e ir atrás, e questionar, e viajar, e escrever. É por causa do trabalho de Lucas que nós hoje temos acesso à história da igreja primitiva. Louvado seja Deus pelo ministério de Lucas. Ele não era um pregador, um exímio pregador. Nós não temos nem notícia de Lucas pregando. Ele não era um apóstolo, ele não fez milagres, ele não fez nada sobrenatural que tenhamos registro, né? Ele não escreveu coisas autônomas e autorais. Ele era só um historiador, alguém que registrava. Mas louvado seja Deus por esse ministério, meus irmãos. Nós jamais teríamos acesso à igreja primitiva, né? E jamais ela nos serviria de exemplo como nos serve hoje. E com isso faz todo sentido Paulo dizer, só Lucas está comigo. Lucas estava ali. Enquanto Paulo estava chegando ao fim de sua jornada, Lucas estava com a pena na mão e com o papiro aqui, ó, registrando o final da vida de Paulo. É muito óbvio entendemos as razões porque Lucas estava ali. E o que isso serve para nós? Ah, minhas queridas irmãs, isso nos serve como um incentivo maravilhoso para que a gente se levante e atenda ao chamado de Paulo. Venha depressa. Nos serve como um incentivo maravilhoso. Porque a coisa do venha depressa, nós precisamos de vocês, né? Venha depressa porque nós precisamos que você se levante pelo Evangelho. E isso pode parecer assim, como é que eu vou? Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu fico desconfortável com o microfone na mão. Eu não sei ir para público, né? Enfrentar a plateia. Olha aqui para Lucas. Lucas escrevia e pesquisava muito bem. O que você sabe fazer, querida? Deus te deu algum dom que pode e deve ser usado na obra de Deus. Talvez você trabalhe só no computador, no seu celular, postando coisas sobre o Evangelho. Eu não sei em que área você pode se envolver, mas eu sei de algumas coisas que vocês como mulheres podem fazer que serviriam muito ao Evangelho, mas muito, muito, muito mesmo. Vocês poderiam ser boas esposas. Está precisando tanto de boas esposas? Mulheres comprometidas com a sua família.
mulheres comprometidas com a criação dos seus filhos. Vocês poderiam fazer isso. E isso pode parecer que é um trabalho insignificante, mas, meus irmãos, de pregadores e polemistas de Facebook nós estamos cheios. O que o mundo está precisando hoje é de mãe. É de mãe. É de esposa. Vocês poderiam fazer isso pelo Evangelho. Vem, mas vem depressa, porque a maior parte das mulheres estão desistindo da criação dos seus filhos, entregando seus filhos aos tablets, entregando seus filhos aos celulares, entregando seus filhos às babás, terceirizando a educação deles na escola, né? A escola vai educar. Gente, educar filho hoje é muito fácil. Educar não, criar. Criar filho hoje é muito, mas muito fácil. Se você tem um Android desse aqui na sua mão, meu Deus do céu, criar filho hoje é muito fácil. Solta isso aqui na mão do menino, você vai poder fazer seu cabelo à vontade no cabeleireiro, você vai poder conversar com as suas amigas tranquilo, sem nenhum problema. Você vai poder fazer o que você quiser fazer de comida, você vai poder dormir a hora que você quiser. Pode dormir, deixa o celular na mão do menino. Eu estou falando sério para vocês, é muito fácil. Antigamente que não tinha celular, era muito difícil, porque ou o menino dormia, para você dormir, ou então você ia ficar acordada junto com ele, né? Ou você dava atenção para ele, entretinha ele com criatividade, dialogava com ele, respondia as perguntas dele, ou então você não ia ter paz para conversar com suas amigas, não ia ter paz para fazer comida, não ia ter paz para mais nada. Você tinha que dialogar, era muito difícil, gente. Você tinha que lidar com o diálogo, com a crise do diálogo. Você tinha que responder todas as perguntas dos porquês deles. Na fase dos porquês, você tinha que responder tudo, era um terror. Hoje ele nem pergunta mais por quê. Ele não tem tempo para isso, ele está aqui, ó, olhando para esse trem aqui, parecendo um zumbi alienado. Então, criar filho hoje está fácil. Liga a televisão, que tem canal que tem desenho 24 horas por dia. Na minha época que eu era criança, só tinha de manhã. Depois a minha mãe tinha que ralar para me entreter. Hoje, 24 Netflix ali, ó, puf, uma série vai rendendo a outra, um episódio vai rendendo o outro, o menino tá ali, ó, vum, e você pode ficar à vontade para viver a sua vida. A não ser que o caso da sua vida não seja sobre você. Se for o caso de não ser sobre você a sua existência, mas ser sobre o outro, desliga a televisão, tira o celular da mão dele e faz algo pelo Evangelho. Seja uma mãe, seja uma esposa. E ele continua dizendo: traz Marcos contigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Vocês conhecem a história de Marcos? Marcos é alguém que Paulo, quando era mais jovem, Paulo brigou com Marcos. Teve uma rixa com Marcos e foi bem difícil. Sabia disso ou não sabia? Quem não sabia que Paulo era gente? Paulo era gente mesmo. E Paulo, numa das suas primeiras viagens missionárias, Marcos foi com ele. E Marcos era bem novinho. Quando Marcos foi com ele, Marcos ficou dando trabalho, teve que voltar. No meio da viagem missionária lá, no meio do processo todo, Marcos falou assim: eu tenho que ir embora, vai embora. E Paulo ficou muito indignado com o abandono que Marcos, né, deu do campo missionário. Só que Marcos era novinho, gente, de repente sentiu saudade de casa, de repente o campo foi muito assustador para ele, a realidade do campo. Não sei o que aconteceu com Marcos, mas Marcos vazou. E aí depois disso, quando Paulo foi viajar de novo, Barnabé falou assim: ô Paulo, vamos levar o Marcos, e o Marcos quer ir com a gente novamente. E Paulo disse assim: com a gente? Vai não. E Barnabé falou assim: Paulo, tenha paciência com o menino, pelo amor de Deus. Paulo: não, tenho paciência. Que paciência? Não vai. E Barnabé insistiu: ele vai. E Paulo insistiu: ele não vai. Talvez Barnabé ficou assim: mas o Paulo tem que ajudar ele a crescer, a aprender, né? Tem que ter paciência para ele aprender com a gente. E Paulo respondeu assim: campo não é lugar de aprender não. Vai aprender em casa, quando estiver pronto, aí vai para o campo. Paulo era inflexível, Paulo tinha um senso de urgência, assim, extraordinário, né? O estilo ousado e urgente de Paulo. Fato é que Barnabé falou assim: então pronto, então eu vou com Marcos. E Barnabé deixou Paulo. E Paulo pegou uma outra pessoa, Silas, e começou a viajar com Silas. Foi Silas para um canto e foi Barnabé e Marcos para o outro lado. Tá vendo, gente, que essas rixinhas não é só entre as mulheres? Tá vendo? Eu acho que o povo é muito injusto com vocês mulheres. E diz que só vocês têm essas rixinhas. Vocês têm muito mais, é diferente, né? Então,
E agora, anos se passaram, muitos anos se passaram. Depois de Paulo ter experimentado em si mesmo, vez após vez, a paciência de Deus com as suas próprias falhas, a misericórdia de Deus com as suas próprias limitações, o perdão de Deus com seus próprios vacilos, depois de ter experimentado isso por tantos anos, Paulo chega ao final da sua jornada aqui, já no final da sua vida, olha escrevendo para Timóteo e fala assim: ei, quando você vier, traz Marcos, porque ele me é útil. É assim que chega no fim um filho de Deus, com coração livre. Você já teve oportunidade de estar no leito de morte de um senhor de idade ou uma senhora de idade, bem velhinhos, que não eram cristãos? Você já teve a oportunidade de ouvir o número das amarguras? Fulano, não sei quem, Beltrano. Esse aqui que eu tenho foi por causa eu podia estar mais rico se não fosse cicrano. Eu podia estar mais não sei o quê. Falando da época de juventude, de todo mundo que passou perna. Porque, gente, marcos vão existir na nossa vida, viu? Talvez eu seja um deles. Marcos vão vacilar na sua vida, viu? Muitos. E uma pessoa chegar ao final sem o trabalhar do Espírito Santo, chega assim, amargurado, com todos os marcos que pisaram no seu calo. Mas alguém santo, quando chega no seu último dia, chega com o coração livre de todos os marcos. Aliás, chega sentindo falta deles e dizendo: manda vir, que eu gosto tanto daquele cara. Ele conta piada, é tão legal. Ele me faz rir. Ele me é útil. Ele me ajuda. Não é difícil, gente, mandar o Marcos vir de volta? Eu sei que você tem um Marcos aí agora que você está pensando na sua cabeça: esse aqui eu não mando de volta não. Esse aqui eu quero ele bem longe. Pois ore, minha filha, ore, para você não chegar no final da sua vida amargurada, ressentida, ácida. Ore para você chegar no último dia da sua vida assim, ó, livre, leve, solta. Quanto a Tíquico, enviei-o para Éfeso. Timóteo trabalhava em Éfeso. Então Paulo, temendo que Timóteo dissesse assim: olha, eu não vou poder ir, Paulo, porque Éfeso precisa de mim. Então Paulo fala assim: ó, Timóteo, vem depressa, né? Vem, porque eu estou sozinho aqui, Demas já abandonou a gente, o pessoal que estava aqui trabalhando junto comigo já está no campo no meio do mundo, que a demanda é enorme, traz Marcos e vem. E se você falar assim: olha, porque já mandei Tíquico para Éfeso, vem-te embora para cá. Então Paulo já resolveu tudo aí, feito Maria Eunice, né? Que jura que resolve tudo, mas no final das contas, né? Quando vieres, no verso 13 aqui, ó, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Provavelmente livros eram de outros autores, e pergaminhos eram os próprios escritos de Paulo. Quando vieres, traz uma capa que eu esqueci na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Meus irmãos, no final da vida de Paulo, no final da vida, vê mesmo se vocês querem isso aí que está escrito na camisa de vocês, agora é a hora. Se vocês trouxeram uma muda de roupa, dependendo do que eu vou comentar acerca desse verso, é a sua chance de ir lá fora e trocar de roupa. Sua chance é agora. Quando Paulo chega no último dia da sua vida, no final da sua existência, ele tem 2 amigos do seu lado, 2 companheiros do seu lado, um à direita e outro à esquerda. Depois de viver uma vida inteira que não tinha nada a ver com ele mesmo, mas tinha a ver com a glória de Deus e do seu evangelho, uma vida inteira dedicada aos demais, uma vida inteira dedicada aos outros, Paulo chega ao final da sua existência com 2 companhias: o frio e a falta. Paulo sente frio e Paulo tem falta. Ele quer uma capa para se aquecer do frio, e ele quer livros para aquecer o seu coração. Ele não tem nada no final da sua existência. Você quer esse evangelho para você, meu querido? Você quer uma vida dedicada ao evangelho? Você realmente quer isso? Muitas pessoas nessa época de Paulo, enquanto Paulo estava preso, sentindo frio e tendo falta de muita coisa, muitas pessoas, abandonaram a fé. Porque a lógica que elas construíram na cabeça era muito simples: se fazem isso com o nosso líder, com o nosso representante, o que será feito de nós? Se é assim os passos e o fim de Paulo, se foi assim também o fim de Cristo, por que eu espero que o meu fim seja diferente?
se estou seguindo a mesma trilha. E muitos, vendo isso, tiveram vergonha desse evangelho, tiveram vergonha desse final trágico de Paulo, de Cristo, dos demais apóstolos, e fugiram. Minhas queridas, eu estou aqui para dar essa oportunidade para vocês nesse momento. Talvez você chegou aqui enganada. Talvez você chegou aqui, quando eu digo aqui, não na reunião da confraria, mas aqui no convívio da fé, absolutamente enganada. Disseram para você que a sua vida ia ser resolvida, que os seus problemas iam se acabar, que você não ia mais chorar, que você não ia mais sentir dor, que você não ia mais ter falta. Disseram para você que tudo ia dar certo agora. Você olhou para os referenciais da igreja e você falou assim: é isso aí que eu quero. Os nossos cantores gospel, cheio de brilho, cheio de colar de ouro, cheio de pulseira, cheio de anel, cheio de viagens internacionais, indo para cima e para baixo, são nossos representantes. Os nossos pastores de televisão, com mansões, com um jatinho, com tudo isso. Você olhou para isso e falou assim: é casamento blindado que esse povo tem. Você falou: é o que eu quero. Talvez você olhou para tudo isso e pensou: esse é o caminho certo. Minhas queridas, vocês foram enganadas. As nossas reais referências estão aqui na palavra de Deus, uma das quais estou acabando de mostrar para vocês. Então vocês têm uma nova oportunidade de responder para mim sinceramente: vocês querem esse evangelho? De perdoar o seu marido vez após vez, porque isso é agradável a Deus. De ensinar e abraçar os seus filhos vez após vez, mesmo depois de serem rejeitadas, não reconhecidas, porque se existe algo recorrente dentro de uma família, é o não reconhecimento do trabalho esforçado, necessário da mulher, indispensável da mulher. Você quer esse evangelho? De correr o risco de chegar no último dia da sua vida dizendo: olha, alguém aí pode me oferecer uma capa para o frio, pode me trazer um livro para aquecer meu coração. No verso 14 ele vai dizer: Alexandre, o latrueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Alexandre, o latrueiro, era um irmão que havia... historiadores vão comentar assim, que muito provavelmente havia combinado com Paulo de, na defesa de Paulo, na primeira defesa de Paulo, diante do júri, diante de Roma, esse Alexandre era alguém influente, por isso que ele tem o latrueiro do lado, então ele trabalhava com metais. As pessoas que trabalhavam com metais eram pessoas nobres na época, porque o metal era algo muito utilizado para os exércitos e para tudo mais. Então Alexandre, o latrueiro, era alguém que estava ao lado de Paulo e que prometeu prestar um depoimento em favor de Paulo. A palavra de Alexandre no julgamento seria decisiva para a absolvição de Paulo ou para a sua condenação. E o que vai acontecer é que provavelmente não apenas Alexandre traiu a confiança de Paulo, não depondo em seu favor, como Alexandre o traiu, piorando tudo, depondo contra ele. Então, se a palavra de Alexandre era pesada em favor de Paulo, também seria pesada se fosse contra Paulo. E de alguma forma, as propostas para Alexandre depor contra Paulo foram melhores. E Alexandre depois contra Paulo. Paulo está preso, com correntes nos seus pés, todo ferido, foi açoitado, já passou por todo tipo de dificuldade no ministério, desde ser expulso, apedrejado, expulso de cidade, sofreu naufrágios, sofreu todo tipo de mazela que você possa imaginar. E aqui, chamando Timóteo para a obra do ministério, vê bem que coisa louca, né? Chamando Timóteo para a obra do ministério, falou assim: chama Timóteo sem esconder absolutamente nada, porque veja bem, você iria, se você recebe uma carta de Paulo, deixando claro todos os sofrimentos, e Paulo diz assim: agora é a sua vez, Timóteo, pega agora e continua essa mesma obra. Quem de nós diria sim a esse convite, né? Mas Paulo vai convocar Timóteo para isso. Paulo vai ser claro com ele. E nesse momento aqui especificamente, durante toda a carta, Paulo não vai falar: cuidado com os apedrejamentos. Não vai. Paulo não vai dizer assim: cuidado com o naufrágio. Não vai. Paulo não vai dizer assim: cuidado com as correntes que prendem nos pés, dói muito. Se prepare para isso. Se prepare para o naufrágio. Se prepare para as correntes. Se prepare. Paulo vai dizer: se prepare para Alexandre. Isso dói. Guarda-te dele, porque resistiu muito. Meus irmãos, se tem uma coisa que dói, é traição.
Dói mais do que açoite. E Paulo deixa isso aqui bem claro. Alexandre, isso dói. E aí no verso 16 ele vai dizendo, né? Ninguém me assistiu. Não apenas Alexandre me traiu, como naquele momento ninguém estava lá. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Veja bem como existe um paralelo claro entre a morte de Paulo e a morte de Cristo, né? Assim como Cristo na cruz disse aos seus malfeitores: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Paulo tem essa chance única de repetir o gesto de Jesus dizendo: que isto não lhe seja imputado. Aqueles que o traíram também. Imagine você, Paulo, no final da sua vida, depois de tudo que ele fez, depois de vestir a camisa do não é sobre nós, e depois de viver toda a sua existência se dedicando ao outro, a tanta gente, em tantas cidades diferentes, amando, levando vida, levando o evangelho, levando restauração, levando reconciliação. Quem não se lembra da carta que ele escreveu a Filemão, né, gente? Fazendo ali as pazes entre Filemão e Onésimo, né? Filemão e Onésimo eram brigados, e Paulo ali... Essa carta, gente, é só um momento registrado onde Paulo intervém em favor de um problema que não tem nada a ver com ele. Intervém para resolver o problema dos outros. Imagine quantas vezes Paulo fez isso. Imagine quantas pessoas ele reatou. Imagine quantas famílias ele ajudou a reestruturar. Imagine quantas cidades ele visitou. Imagine quanto bem ele fez ao outro. E quando diziam: Paulo, e você? Ele respondia: não é sobre mim. O evangelho não é sobre mim. E depois de tudo isso, ele chega no momento que ele mais precisa. Entra naquele tribunal, todo desgrenhado, a barba por fazer, o rosto todo enrugado, com a pouca visão que ele tinha. Historiadores vão dizer que provavelmente o problema dele era na visão, o espinho na carne. Mas isso a gente não pode ter certeza. A gente tem certeza do problema de visão. Em outro momento ele comenta sobre isso. Mas ele entra ali com a sua visão ainda piorada pela idade. Ele entra tossindo, com dificuldade até de ficar de pé, de ficar, sabe, ereto por conta, muito provavelmente, de pneumonia. E Paulo entra ali acorrentado, correntes nas mãos e nos pés, na frente de acusadores do tribunal, na frente de curiosos que estavam a fim de ver o mal acontecendo com Paulo. E Paulo entra ali, quando ele está no meio de todo aquele tribunal, ouvindo talvez o escrivão narrando o caso antes de começar o julgamento, Paulo se levanta assim com dificuldade, olha para um lado e para outro em busca de um rosto conhecido, alguém que lhe fosse amigável, um amigo querido, alguém que lhe fizesse um simples sinal de: estou com você, Paulo, eu estou aqui, eu estou do seu lado. E Paulo olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Nesse momento Paulo está desesperado, com certeza, a ponto de blasfemar contra a sua própria existência. Nesse momento eu acredito que todos os demônios da ansiedade estão em volta de Paulo, dizendo: aí, tá vendo? Onde é que você colocou a sua vida? Você é um cara um gênio, um dos maiores gênios do seu tempo. Você poderia ser um juiz se você quisesse. Você teve a criação mais cara da sua cidade. Foi o menino de berço de ouro da sua terra. Você poderia ser um político bem sucedido. Você poderia ser, meu Deus do céu, o que Paulo poderia ser? Um dogmático, um teórico. Paulo poderia ser o que ele quisesse. Paulo ele já estava a ponto de caminhar para o lado da política, porque ele foi enviado para matar irmãos em Damasco. Só alguém político tinha essa autoridade. Ele tinha essa autoridade política. E Paulo, nesse momento ali, pensando: onde foi que eu enterrei a minha vida? Chegar aqui a esse ponto e não ter um amigo para me dar um sorriso. Foi tudo em vão. Tudo que eu fiz foi em vão. Mas antes que Paulo pudesse se lançar no abismo do desespero, antes que Paulo pudesse blasfemar a sua existência e dizer que tudo foi em vão, que não valeu a pena viver para os outros, não valeu a pena viver para o evangelho, não valeu a pena viver para a glória de Deus, que agora ele estava abandonado, sozinho, traído, necessitado, doente. Antes de blasfemar, ele olha mais uma vez, e quando ele olha, lá está o mesmo brilho que o encontrou no caminho para Damasco. Lá está o seu amado Senhor. E ele diz:
Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, se vocês abraçarem esse evangelho e realmente decidirem sair daqui vestidas com essa camisa, é possível que vocês cheguem no último dia da vida de vocês, escrevendo para alguém distante: você poderia me enviar uma capa, alguns livros? É possível, não vou mentir para vocês não, é possível. Mas não é possível que vocês cheguem ao último dia das suas vidas sem contar com a presença inequívoca e irremovível de Jesus, o seu Senhor e o seu amado. Pode ser que você não tenha mais ninguém, mas Ele lhe será suficiente, porque Ele não abandona os seus. E quando Paulo vê Jesus ali, o que Paulo faz? Paulo tinha todos os argumentos necessários para montar uma defesa do seu próprio nome. Paulo poderia dizer assim: é minha chance de falar agora? Vou falar, eu não estou errado, eu não sou um criminoso, eu estou aqui servindo e tal. Paulo podia falar qualquer coisa sobre ele, em sua própria defesa, mas o texto vai dizer que quando Paulo olha e vê Jesus ali, diz que Jesus o fortalece para fazer o quê? Não para defender o seu próprio nome, não para defender a sua própria vida, não para livrar a sua cara da morte, mas Cristo o fortalece para fazer o que ele fez até ali. Cristo o fortalece para fazer de novo as mesmas coisas que ele fez nos últimos 30, 40 anos. Cristo fortalece para dizer: não é sobre mim esse tribunal, é sobre ele. Não é a mim que vocês estão perseguindo, é a ele. Não é sobre mim esse evangelho, é sobre ele. E Paulo fala de novo. Tem toda aquela dificuldade da sua velhice, tem toda a dificuldade de falar, tem toda a dificuldade de levantar a voz, tem toda a dificuldade de discursar, todo o problema de saúde, mas quando você está ali ouvindo, você percebe: é o mesmo velho Paulo que gritou em Atenas. É o mesmo velho Paulo que gritou tantas vezes: não é sobre nós, é sobre ele. É um louco. A chance que ele tinha de falar sobre ele fala de novo sobre o evangelho. E o texto vai dizer que ele foi livre da boca do leão. E o Senhor também me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo está certo de que o Senhor o livrará de toda má obra. E Deus o livrou de toda má obra, minhas irmãs, sim ou não? Livrou. Tem que ser, a resposta tem que ser sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não muito depois disso, Paulo foi decapitado. Não muito depois disso, Paulo teve os seus membros separados do seu corpo. Era um estilo de morte cruel naquela época. Com um cavalo amarrado ao seu braço esquerdo, um cavalo amarrado ao seu braço direito, outro ao seu pescoço, outro à sua perna, outro à sua outra perna. E os cavalos espantados. Esse foi o fim trágico de Paulo. Minhas irmãs, como é que nós vamos dizer que Deus o livrou desta má obra? Deus me livrará de toda má obra. Parece que teve uma que Deus não livrou, não é verdade? Quando Paulo fala que Deus o livraria de toda má obra, ele não se refere a morrer. Para Paulo, a morte não é algo tão mal assim quanto o mundo está acostumado. Para Paulo, a morte era lucro, era uma velha amiga que ele esperava há tanto tempo receber. Quando Paulo fala que Deus o livraria de toda obra má, certamente Paulo está dizendo: Deus vai me livrar de não crer nele. Isso é mal. Deus vai me livrar de, como Demas, abandonar o evangelho. Deus vai me livrar de abandonar a fé. Deus vai me livrar da ansiedade, do desespero. Porque tudo à minha volta diz que o meu evangelho não tem valor. Tudo à minha volta diz que a minha vida foi colocada no lugar errado. Tudo à minha volta diz que eu não fiz direito, eu não fiz o certo com a minha existência. Mas Deus vai me livrar de toda má obra e eu vou guardar a minha fé. E Ele vai me levar em segurança até onde, gente? E me levará salvo ao seu reino celestial. Deus assim o fez.
Paulo foi levado em segurança ao reino dos céus. Minhas irmãs, muitas dores esperam vocês, se vocês querem viver uma vida que não é sobre vocês, mas sobre o Evangelho. Mas não é possível que Deus não as fortaleça e não as leve a salvo. Não para assumir um concurso público. Levem a salvo. Não para nunca mais ter doença. Que Deus as leve a salvo. Não para nunca mais sofrer a perda de alguém. Mas não é possível que Deus as permita perder a fé. Tudo em volta diz para vocês blasfemarem. Mas Deus as segurará com uma mão forte e as levará a salvo para o seu reino. No término do texto ele vai dizer: o Senhor seja com o teu espírito, Timóteo. E a última frase de Paulo: a graça seja convosco. Ponto final. Descansa a pena do poeta. Descansa o poeta eternamente nos braços do seu Senhor. Paulo chega no final e diz assim: Timóteo, é a sua vez. Que você seja muito rico. Não é o desejo de Paulo. Timóteo, é a sua vez, que você seja muito famoso. Não é o desejo de Paulo. Timóteo, é a sua vez, que você seja muito bem-quisto. Não é o desejo de Paulo. Timóteo, é a sua vez, que a graça seja com você. Eu poderia desejar qualquer outra coisa, Timóteo, mas eu desejo a você a única coisa que me trouxe até aqui. Eu desejo a você o que há de mais seguro, o que há de mais valioso, o que há de mais precioso, mais incorruptível, mais firme e inabalável. Eu desejo que a graça seja com você, porque, jovem Timóteo, quando eu tive a sua idade, eu estava desesperado aos pés de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu oro por um, oro por outro, mas quando eu vejo a mim mesmo, me encontro reprovado, com espinho em minha carne. Me ajuda. Quando eu estava desesperado, Timóteo, quando eu não sabia para onde ir, Deus olhou para mim e disse: Paulo, jovem Paulo, se aveste não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, Timóteo, eu aprendi a duras penas que estar fraco, estar em choro, estar em dores, enfrentar a realidade dos nossos próprios espinhos, lidar com a dor do dia a dia, lidar com os dilemas da nossa existência. Eu aprendi que tudo isso é bom, porque a graça se faz valer em nossa fraqueza e a graça nos fortalece. Timóteo, eu aprendi que tudo isso é bom, porque no final eu posso dizer: glória ao Cordeiro de Deus, porque eu tinha tantos espinhos. Se conseguir chegar em algum lugar e fazer alguma coisa, glória à graça divina que me alcançou, porque eu não tinha, a demanda era maior do que a minha capacidade. Cheguei até aqui por causa da graça, e agora eu desejo a você, Timóteo, que a mesma graça que está me carregando agora mesmo em seu colo, está me levando, quase sinto o aroma agradável de alecrim do reino celeste. Essa mesma graça eu desejo que ela também te pegue nos braços, Timóteo, e te carregue. Nada é mais valioso. Queridas irmãs, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe a sua caminhada, que o Senhor tenha misericórdia das suas lágrimas, que o Senhor recolha as suas lágrimas, que o Senhor guarde vocês no seu esconderijo, fortaleça vocês para viverem uma vida que não é sobre vocês, mas é sobre Ele. Amém? Vamos orar, ficar de pé? Obrigado, Senhor, por sua palavra, obrigado pelo exemplo de Paulo, obrigado pelo seu evangelho que nos fortalece, que nos dá vida e que nos assegura de uma eternidade de descanso nos braços do nosso Senhor. Ajuda, Senhor, essas jovens, essas senhoras que estão aqui nesse desejo que elas estão expressando nessa tarde e noite, o desejo de viver uma vida para o Teu Evangelho, uma vida para a Sua glória, uma vida dedicada ao nome precioso de Jesus. Ó Deus, que desejo nobre, que pedido nobre, Senhor, que essas mulheres estão fazendo diante do Senhor. Dê a graça de responder positivamente, Senhor, a cada uma delas.
Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.